Existe terra arrasada no Vasco da Gama? Não existe terra arrasada no Vasco da Gama. De fato, não existe. Não é uma situação nesse momento em que a gente pensa, nossa, tudo tá dando errado, tem que ir organizado a cobrar. De forma alguma, não é esse o ponto, não é isso que eu vim falar por aqui. De fato, o Vasco, mais uma vez, a gente conseguiu um resultado. O Verratti salvou a gente mais uma vez, não foi um resultado péssimo, fora de casa, um gol no final. Talvez se a gente começasse ganhando e tomasse empate no final, seria pior. Mas como o jogo foi péssimo, a gente acabou empatando no final, vai acabar mascarando pela felicidade que a gente teve pelo empate. Mas a gente não pode esquecer certas coisas que são o caso de o senhor Marcelo Santana grita que o campo fala. O campo não está falando. O campo está gritando há muito tempo para a torcida, para torcedores do Vasco, para torcedores rivais, para qualquer um que acompanhe o Vasco, para qualquer um que acompanhe o futebol brasileiro, comentaristas. Não é possível que todo mundo perceba, menos os diretores do Vasco. Não é possível que não percebam que neste momento o Vasco precisa de reforços. Nós jogamos nesse momento com Rojas e Léo Pelé. Isso eu garanto que dos 20 times do Campeonato Brasileiro, essa é a pior ou top 3 piores defesas da Série A. O campo não está falando, o campo está gritando. O Vasco, nesse momento, teve mais sorte do que mérito. Se fosse um time forte, jogando com o Atlético Goianiense jogou contra o Vasco, nós tomaríamos outra goleada histórica. E a gente não pode mais dar a chance de ter um vexame desses. Não pode mais dar a chance de passar na Copa do Brasil com esse tipo de defesa, com esse tipo de jogo. E não é só a zaga. A verdade é que o Vasco precisa se reforçar muito. Nós não temos ponta de confiança, fora o Adson. Os volantes, a gente começa a perder o Cocão, começa a ficar numa preocupação. O meio-campo, tirando o Paíco, o time fica se revezando também, está numa situação complicada. O Vasco, na verdade, é carente de reforço, mas principalmente a defesa e os pontas nós precisamos ter. Sem falar do Verratti, que é um centroavante que está nos salvando, deve ter o quê? Mais de 30 anos, já está ficando velho, próximo ano não sabemos mais se ele vai conseguir competir em alto nível, e não tem sequer um reserva. Nós cada vez mais cansando o jogador que mais nos salva no ano, e se perder o Verratti. Acabou o ano do Vasco, não tem sequer um jogador para poupar ele, não tem nada, não tem um plano B, não tem um jogador nem para amenizar o tanto que ele se gasta nos jogos. O Verratti é o jogador de linha que mais jogou minutos no Campeonato Brasileiro. Isso com a idade avançada que ele tem. O elenco do Vasco carece por reforços, tanto como reposição, como no time titular. Isso é gritante. É gritante. A torcida tem que gritar também. Os dirigentes têm que ter total com a pressão de saber que eles precisam nos entregar isso. Precisam nos entregar. E cada vez está mais gritante. Estava gritante mesmo antes de começar essas derrotas contra o Grêmio, essas derrotas contra o Atlético Mineiro, esse empate, jogo terrível contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que não é só um mata-mata. Nós enfrentamos o Lanterna do Campeonato Brasileiro, um time que nós mesmos há pouco tempo atrás conseguimos ganhar com gol anulado, com pênalti perdido, ainda ganhamos deles. Então a questão é, o campo está gritando, o Vasco da Gama precisa nesse momento contratar. Nós precisamos de um zagueiro de alto nível para ser dupla do João Vitor, e mesmo assim, ainda o ideal era ter mais. Não vamos ter mais? Só dá para contratar um? Contrata, mas é urgente contratar. E já era para ter contratado, porque eles sabiam, o senhor Pedrinho sabia, o senhor Marcelo Santana sabia que não tinha dinheiro, já tinham analisado o terreno, já sabiam quando a janela abria, já tinha promessas que tinham que cumprir isso, que não cumpriam isso antes da abertura da janela, e não cumpriu nada ainda. A grande questão é, o elenco do Vasco carece e todo mundo sabe, então eles também sabem disso. E não contrataram. Não há mais momento para desculpas para culpar o passado, para culpar o 77, para culpar o Alexandre Matos, porque todos já saíram. Agora a questão não tem dinheiro, seja criativo, dispense os jogadores, traga só com salário. O que não dá é para confiar na sorte, é para dar a chance do Vasco da Gama sofrer mais vexame por responsabilidade de alguns. Isso não temos condições de fazer. Isso nós não temos mais condições de fazer. Dispensou o Medel, 800 mil, abriu espaço na zaga. Ah, mas o Medel queria sair, mas tinha contrato. A obrigação dele era cumprir o contrato, mas vocês deixaram ele embora, agora vocês contratam alguém para repor. O Cleiton, beleza, mandaram embora, é um péssimo reserva, concordo, tinha que mandar embora mesmo. Mas agora quem é o reserva do Verratti? E se o Verratti cansar? E se o Verratti machucar? Acabou o ano do Vasco. Acabou o ano do Vasco. O Vasco precisa urgentemente de reforços, isso não pode ser mascarado nem se ganhar do Atlético Goianiense, ganhar do Bragantino, ganhar do Fluminense, meter mais 3 vitórias seguidas, não pode ser mascarado, porque nas quartas de final a gente vai precisar disso, no final do ano a gente vai precisar disso, a gente vai precisar disso para a sequência do Brasileirão. Isso é gritante, independente se o Vasco meter 30 vitórias seguidas agora, ainda vai precisar de reforços. Ainda vai precisar de zagueiro, ainda vai precisar de ponta, isso é nítido. Isso é pelo menos para começar o time, porque a ideia era ter muito mais que isso. Se não tem como, precisa pelo menos disso. Isso é um fato. Não dá mais pra gente confiar na sorte, pra gente confiar que vai sofrer todo o jogo, mas o Léo Jardim vai nos salvar,
que um cruzamento certeiro do Piton e um gol do Verratti vai salvar a gente. O futebol não é sorte. O futebol também é mérito. Os times que ganham costumam ter mérito para isso. A gente precisa do nosso mérito. A gente não pode dar sorte ou azar. O torcedor do Vasco tem que se acostumar com cobranças de time grande, com cobranças de coisas grandes. A gente não pode se acostumar sempre com meio de tabela, não. Nossa cobrança tem que ser grande. Se ganhou, a gente tem que cobrar para ganhar de novo. E não só comemorar e achar que tá tudo bem, não. Se ganhou, a gente tem que cobrar de novo para ganhar de novo. E se ganhou mal, tem que ganhar melhor. E se empatou, tem que ganhar. E se perdeu, tem que ganhar. Pensar sempre na vitória e sempre no melhor, sempre para cima, nunca para baixo ou nunca constante, porque o Vasco não é para ser uma situação constante, indiferente, não, é sempre para cima. Se tá bom, tem que melhorar. Então nós precisamos de contratação, precisamos urgentemente de um zagueiro, urgentemente, e isso tem que ser cobrado independente dos próximos resultados. Essa é a situação atual do Vasco e essa é a situação que deve ser cobrado principalmente pela torcida, porque a torcida tem que pensar grande antes de qualquer coisa.